E aí pessoal, tudo bem? Essa aula vai ser uma aula avulsa, tá? A gente vai tratar aqui de juros simples. Vamos dividir. Ela vai ser a primeira aula de 3 aulas, onde a gente vai tratar de juros simples, compostos e logaritmos, tá? Não necessariamente nessa ordem, ok? Bem, juros simples, a gente pode calcular ele fazendo o produto de 3 variáveis, né? Que seriam o capital, a taxa e o tempo, tá? Que é essa relaçãozinha aqui, ó. O montante a gente caracteriza ele como sendo a soma do capital mais os juros, tá? Essa relação aqui, essa e essa aqui são a mesma coisa, tá certo? Só são escritas de formas diferentes. E quando você for calcular os juros, é importante você lembrar que a taxa deve ser expressa na mesma medida de tempo, tá? Ou seja, se as taxas estão definidas em 10% ao mês, por exemplo, o período de tempo também tem que estar ao mês. Se está em 10% ao ano, o período de tempo tem que estar também em anos, tá joia? Caso isso não ocorra, antes da gente calcular os juros, a gente vai precisar calcular, fazer a conversão da unidade de tempo, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui numa tabela de juros simples. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um capital. Eu comprei uma mercadoria no valor de R$100 e foi me cobrado uma taxa de 5% em cima dessa mercadoria, tá? Então, se eu mantiver essa relação pelo tempo de um mês, quanto de juros eu vou pagar? Eu vou multiplicar o capital 100 pela taxa de juros 0,05 pelo mês que se passou, 5, tá? Então, os meus juros ao final do primeiro mês, naquela relação financeira, vai ser de 5. E o montante vai ser o capital do início acrescido dos juros. 100 mais 5, 105 seria o montante que eu estaria pagando ao fim do primeiro mês naquela relação, tá? No segundo mês, o capital permanece o mesmo, a referência do capital vai ser sempre a mesma no juros simples, tá? A taxa também, a única coisa que muda é o tempo, tá ok? Aí no segundo mês a gente vai ter o capital vezes a taxa vezes o mês, que agora vai ser o segundo mês. Aí fazendo esse produto aqui a gente vai ter 10, ou seja, ao fim do segundo mês eu vou estar com juros de R$10. E o montante que eu vou ter que pagar, se aquela relação perdurar por 2 meses, vai ser R$110 o montante. E assim sucessivamente, tá? De modo que para qualquer capital que seja, para qualquer taxa que seja, para qualquer tempo que seja, numa relação de juros simples eu vou ter sempre essa composição aqui, ó, capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante vai ser o capital acrescido dos juros, que nesse caso aqui já está convertido no produto do capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui. Exemplo 1. Dona Cláudia fez um empréstimo no banco a juros simples de R$6.000 à taxa de 5% ao mês para pagar no prazo de 4 meses. Quanto de juros Dona Cláudia pagou por mês? Quanto ela pagou de juros ao fim do período? E qual será o montante final? Bom, para a gente calcular a taxa de juros num período específico, é só a gente desconsiderar o tempo, tá? Veja que aqui, ó, quanto ela pagou por mês, os juros aqui eu não coloquei a letra T de tempo, tá? Só fica o capital investido inicialmente multiplicado pela taxa de juros. R$6.000 vezes 0,05, 300.
Aí aqui a gente já sabe que ela pagou a cada mês R$ 300 de juros, tá bom? Os juros totais, aí sim, vai ser aquela fórmula padrão lá. Juros é igual ao produto da taxa do capital pela taxa pelo tempo, tá? Então, capital, R$ 6.000, a taxa, nesse caso, de 5%, 0,05, e o tempo, o período que ela passou nessa relação financeira foi de 4 meses. Multiplicando isso aqui, a gente vai ter R$ 1.200, ou seja, ao fim dos 4 meses, ela pagou um total de juros de R$ 1.200. O montante é o capital investido inicialmente acrescido dos juros. 6.000 mais R$ 1.200. Ou seja, ela vai ter que devolver ao banco, cujo ela pediu um empréstimo de R$ 6.000, 7.200. Ok? Então aqui, juros totais 1.200, os juros por mês 300 e o montante total 1.200. Vamos ver um segundo exemplo. Seu Carlos fez o financiamento de um carro para pagar em 36 meses. Ao fim desse período, seu Carlos pagou R$ 15.000 de juros simples. Considerando que o valor do carro à vista era de R$ 20.000, qual foi a taxa mensal de juros? Bom, aqui não tem nenhum mistério, é só a gente sair substituindo os valores na correspondente letra, tá? Ó, ele diz que seu Carlos pagou R$ 15.000 de juros, está aqui, substitui o J por 15.000, que o capital, o valor do carro à vista era R$ 20.000, e o período que ele pagou nesse financiamento foi de 36 meses, e o que a gente quer saber é justamente a taxa, tá? Reorganizando essa equaçãozinha aqui, a gente tem que a taxa é igual a R$ 15.000 dividido por 20.000 vezes 36, tá? Simplifiquei o máximo que eu pude aqui, ó, e a gente chega nessa relação, que a taxa é igual a 5 dividido por 240, que vai dar 0,02, ou seja, 2%, tá? Para a gente fazer essa mudança, ó, quando a gente está no número decimal e quer chegar no número percentual, a gente multiplica o valor por 100, ou pula duas casas para a direita, ó, 1, 2. E quando a gente está no número percentual e quer converter ele em número decimal, é só a gente dividir por 100, tá? Aí a gente pula duas casas para a esquerda, 1, 2, tá bom? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Ó, Joana comprou uma casa no valor de R$ 120.000 para ser paga em 30 meses a uma taxa de 24% ao ano. De quanto serão os juros totais e qual será o montante total ao fim do período? Bom, nesse caso a gente vai ver aquilo que eu falei para vocês antes. A taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade. Não é o que acontece aqui, ó. A gente tem 24% ao ano, enquanto que aqui a gente tem 30 meses. Nesse caso a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente transforma a taxa que está ao ano em taxa ao mês, ou a gente pega o tempo que está em meses e converte ele em anos, tá? A gente vai fazer dessas duas formas. No nosso modo 1, a gente vai converter os juros ao ano em juros ao mês. Então eu tenho uma taxa de 24% ao ano. Para eu saber como vai ficar essa taxa ao mês, é só eu dividir ela por 12 e eu vou ter que 24% ao ano equivale a 2% ao mês. Ok? Tendo a taxa na mesma unidade de tempo, aí agora é só a gente aplicar a fórmula dos juros normais. Então os juros vai ser igual ao capital inicial, R$ 120.000 multiplicado pela taxa ao mês, multiplicado por 30 meses, R$ 72.000. O montante, como vocês já sabem, é a soma do capital inicial mais os juros. Então, ao fim do período, ela pagou R$ 192.000 de montante. No nosso modo 2, a gente vai converter o tempo em meses para o tempo em anos. Eu tenho o tempo em 30 meses. Para eu saber quantos anos 30 meses equivalem, é só eu pegar os 30 meses e dividir por 12. Vai dar 2,5 anos. Aí nesse caso aqui, é só substituir também
o tempo que estava em meses por tempo em anos. O capital permanece o mesmo, R$ 120.000. A taxa agora é 0,24 e o tempo 2,5 anos. O produto dessas três também tem que dar, obviamente, né, o mesmo valor aqui, R$ 72.000. Lembre-se, se você tem que alterar um, você não altera o outro, tá? Se você alterou o tempo, converteu o tempo, você mantém a taxa. Se você converte a taxa, você mantém o tempo, tá bem? O nosso quarto e último exemplo, Carla, ao fim de 12 meses de prestação, terminou de comprar sua geladeira, ponto. O valor final dessa geladeira ficou R$ 480 mais cara que o valor à vista. Sabendo que ela pagou uma taxa de 4% ao mês, qual o valor inicial da geladeira? Bem, pessoal, nesse caso aqui é importante que eu lembre o seguinte: nem sempre as palavras capital, taxa e tempo elas estarão expressas assim, de forma bem clara, né? Por exemplo, o tempo aqui são os meses de prestação, né? Aqui tá tudo bem, mas aqui, ó, o que ele chamou de juros aqui? Observe essa expressão aqui: o valor final dessa geladeira ficou R$ 480 mais cara que o valor à vista. Ou seja, todo valor que você paga que ultrapassa o valor da mercadoria à vista são os juros, tá certo? Se tem uma mercadoria que à vista custava R$ 500 e você dividiu ela em 10 vezes e ao final você percebeu que você pagou R$ 600, significa dizer que você pagou R$ 100 de juros, tá bem? Bom, percebido isso, vamos aplicar na fórmula. Juros igual a produto de capital, a taxa e o tempo. Os juros foi R$ 480, o capital é o que eu quero descobrir, a taxa foi de 4% e o período foi de 12 meses. Organizando isso aqui, a gente vai ter o capital igual a 480 dividido por 0,04 vezes 12. Então, o capital inicial vai igual a R$ 1.000, tá? Seria nesse caso, nesse contexto, o valor inicial da geladeira, tá bom? Bom, por hoje é só. Dúvidas, deixem aí no Face ou falem comigo pelo WhatsApp, e na próxima aula a gente vai tratar de logaritmos, ok? Grande abraço, até lá.